voltando aqui mais alguns conceitos aqui, né? A luz, né, a iluminação, a reflexão são extremamente importantes aqui para a obtenção das imagens, né? Assim como a própria visão do ser humano, né, funciona a partir da reflexão e da iluminação. Ou seja, a luz vem do sol, reflete na parede, reflete no chão, reflete nos objetos e vem para os nossos olhos, né? Parte para os nossos olhos, a lente dos olhos, né, o próprio mecanismo dos olhos direciona para a retina, né, que faz a sensibilização e transforma isso em impulsos elétricos para o cérebro, né? Então, nosso cérebro, nossa visão trabalha assim, as câmeras da mesma forma, né? Então, a lente faz o uso, né, o aproveitamento da luz refletida do ambiente, né, e direciona para o sensor de imagem, né, para o CCD ou CMOS, né? E a partir daí produz a imagem, né, eletronicamente varrendo ponto a ponto, né, daquela matriz para gerar uma informação. Bom, então o que é a luz visível? A luz visível é uma faixa do espectro eletromagnético, aqui compreendida entre o infravermelho e o ultravioleta. É uma faixinha bem pequena, com comprimentos de onda aqui entre 700 e 400 nanômetros. É uma frequência muito alta aqui acima do UHF, aqui dos micro-ohms, que é o espectro de frequência que os nossos olhos são sensíveis. Então, nossos sensores aqui são capazes de detectar essas frequências. Então, conforme uma frequência mais alta, né, é mais próximo do azul, mais baixa, em torno do verde, aqui amarelo, e mais baixa de todas em torno do vermelho. E abaixo disso a gente não visualiza, então vermelho a gente não vê, e ultravioleta a gente não vê. Então isso é importante para a gente conhecer como é que é gerada uma imagem. A resposta do olho, né, ela deve ser parecida com a resposta de uma câmera, por exemplo. E a gente tem outras áreas, né, a própria transmissão de rádio, na radiofrequência, parte de frequências de áudio, frequências, enfim, com outras ondas eletromagnéticas, utilizadas para outras aplicações e necessárias para outras áreas. Aí acima disso temos também o raio-x, raios gama, né, também presentes no nosso mundo eletromagnético. Visível, o espectro visível está realizando quantos nanômetros? De 700 a 400 nanômetros. Então, essa média, assim, né, que varia de pessoa para pessoa, né? Tem uma acessibilidade, mas na média é isso aí. Até aqui tem um gráfico de resposta do olho humano, que ele é centralizado no verde. Até não se tem essa dimensão completa, mas basicamente, né, a luz do sol aqui também tem uma intensidade maior nessa faixa, e também a faixa do verde aqui, né, que na natureza, assim, o verde originalmente, né, era o que tinha mais presente na natureza. Então, o que mais refletia, então tinha muito maior sensibilidade para isso. Bom, aqui é um gráfico de resposta de alguns tipos de câmera, de uma câmera colorida, por exemplo, né? Ela normalmente tem uma sensibilidade maior para a luz visível, né, e menor para o infravermelho. E muitas vezes se usa um filtro também para a gente evitar o infravermelho, né, porque o infravermelho pode ser problemático, né, junto com uma imagem visível, né, de luz visível. Uma câmera preto e branco tem uma sensibilidade maior aqui, englobando a região do infravermelho. E depois aqui temos o gráfico de iluminação de uma lâmpada fluorescente, que ela é em faixas aqui, né? Mas também contemplando essa região visível. E aqui a luz do sol, que é a luz branca, chamada luz branca, né? Por quê? Porque ela é compreendida por todo o espectro de frequências aqui. Desde o ultravioleta até o ultravermelho, então ele é mais ou menos uniforme, então gera a luz branca. Já tem aquela experiência do arco-íris, do prisma, né? Que se consegue, a partir da luz do sol, de uma luz branca, né, de separar ela e produzir as 7 cores do arco-íris, né? Então é por isso, né, porque ela compreende todas as luzes. O branco, né, então, teoricamente, é a mistura de todas as cores. O preto é a ausência de cor. Bom, junto com isso, né, nós temos também a reflexão, né? O tipo de material e a superfície, né, ela vai refletir entre 5% a 90% da luz incidente. A luz refletida é importante, mas ela pode ser problemática também, dependendo da situação.
Por exemplo, aqui no Brasil não é muito comum, né? Mas em locais como Estados Unidos, Europa, Canadá, a neve, né, é um problema terrível. Né? Então pega aquele tudo branco, né, altamente reflexivo. Né? Então pega o sol na neve, então para ofuscar uma câmera é muito simples, né? Para ofuscar uma câmera, então a gente não consegue identificar mais nada. Então a gente tem outras situações aí, como asfalto, piscinas, vidros, né, eventualmente podem gerar reflexo muito intenso, né, que possa prejudicar uma imagem. A gente vai ver também que existem mecanismos para isso, né, nas câmeras que eventualmente podem corrigir esse problema. Assim como a iluminação, iluminação muito baixa é problemática, né, que fica no limite de sensibilidade da câmera, se ela for muito alta também é problemática. Então, tem as duas questões. O ideal seria que ela ficasse dentro de determinadas faixas de operação. Bom, a iluminação natural, né, durante o dia, ela normalmente é suficiente para qualquer tipo de câmera, né, e se torna mais problemático a área externa à noite. Através disso aí, tu poderia estabelecer o mínimo e o máximo. Isso. Então aqui a gente tem mais ou menos levando em conta aqui uma iluminação artificial, né, um local interno com iluminação artificial. Então a gente tem uma média aqui entre 10 lux nos locais de menor intensidade, né, estacionamentos, depósitos, aí, né, locais onde é pouco iluminado, porque não há necessidade de um trabalho mais detalhado. Né. Então são caixas, só estacionar o carro tem farol, né, então não precisa ser muito iluminado. Então, escadas eventualmente, né? Então a gente tem uma iluminação mais baixa. Até locais de produção, né? Locais de estudo, de produção, né? Onde a gente precisa de uma iluminação mais alta para manter um nível de atenção mais alto. Então, linha de produção, uma fábrica, bancos, escolas, salas de cirurgia, hospitais, né? Onde se precisa de uma atenção muito grande. Então a gente tem um nível de lux, né? De iluminância mais alto. Então é necessário uma iluminação mais alta. Claro que isso aqui vai de um projeto luminotécnico, uma área da engenharia, né, lá na arquitetura e engenharia, né, que eles estudam especificamente para qual tipo de lâmpada, qual luminária, como aferir isso, né, de forma que a gente vá ter a iluminação de acordo com o tipo de atividade. Ou seja, que aí tem os valores médios da iluminação, né, cenas em áreas internas. Isso. Embaixo. E aqui são cenas externas. Aqui são as medidas básicas que a gente encontra em áreas externas. Bom, aqui também a iluminação, o projeto luminotécnico tem norma específica, a NBR 5419, se não me engano, que trata de iluminação. E ela tem uma norma específica para isso. Né? Que o objetivo aqui é a gente conhecer, né, que basicamente esse aqui não é o problema do CFTV. Aqui não está problema. Se a gente pegar qualquer câmera, mesmo uma câmera simples, né, de mercado, ela tem uma sensibilidade ali de 1 lux. Se a gente for pegar as mais simples aí de mercado, 1 lux, 0,5 lux, 0,7 lux. Então, para a área interna iluminada, tranquilamente. Qualquer câmera basicamente vai funcionar. Né? Qual vai ser o problema? O problema vai ser a área externa, né, e à noite, sem iluminação artificial. Então aí sim já é outra questão. Bom, vendo algumas situações aqui típicas, né, externas, né, levando em conta a iluminação do sol, a iluminação natural do ambiente. Então, luz direta do sol, em torno de 100 mil lux. Então, se a gente apontar uma câmera diretamente para o sol, né, então a gente tem 100 mil lux, que é uma intensidade muito alta, aí, dependendo pode até queimar, danificar a câmera, né. Então é um cuidado que a gente tem que ter, nunca apontar o sensor aberto, ali, sem lente, né, diretamente para o sol. Então tem que ter cuidado para não fazer isso. Depois um dia ensolarado aqui, um dia de verão, né, entre 10 e 20 mil lux, então já é um nível alto. Um dia nublado em torno de 1000 lux, 1000, 2000 lux. Entardecer aqui, já o sol baixando no horizonte, lá em torno de 10 lux. Anoitecer em torno de 1 lux, ainda noite clara, né? Depois noite com lua, né? Noite fechada, noite de lua cheia em torno de 0,1 lux, lua minguante 0,01, até noite nublada aqui 0,0001 lux. Então a gente tem aqui uma faixa de variação, né, gigantesca, né? Então de 100 mil até 0,0001,
Então a gente tem uma faixa de variação de quase 10 zeros, né? Quase 10 casas. Então é uma faixa muito grande mesmo. Então requer, né, o quê? Mecanismos, né? Vários processos para controlar, né, e que o sistema se adapte a toda essa variação. Então desde lente, um tipo de lente adequado, uma alto-íris, um tipo de câmera que tenha capacidade de sensibilidade para situações mais baixas, mas que se adapte também à iluminação mais intensa. Então é um conjunto câmera e lente, né? Parte eletrônica e parte ótica, que façam um trabalho, né, para se adaptar a toda essa variação. Então é o mais complexo aí. Que, eventualmente, se eu botar uma câmera inadequada, o que vai acontecer? Ela vai reduzir essa faixa de trabalho aqui. Então ela vai trabalhar aqui desde a noite do anoitecer até um dia ensolarado, ou até um dia nublado. Então ela vai ter uma faixa mais restrita de operação, e fora disso, quando tiver uma iluminação muito baixa, não tem imagem. Ou então quando está aquela iluminação muito alta, fica saturado, fica aquela imagem ofuscada. Também perde informação. Tem imagem, mas a gente não identifica a pessoa. Fica só o vulto, né? Fica muita luz no fundo, aí a gente só vê o vulto da pessoa, não identifica. Então isso que diferencia, entre outras coisas, né, isso que diferencia uma câmera profissional, né, de uma câmera simples, né, uma câmera especializada. Bom, existe um instrumento, né, que é o luxímetro, que é um pequeno instrumento, né, que mede a iluminância do ambiente. Então, não é obrigatório, né, mas a título de conhecimento, deve saber que, basicamente, né, mas normalmente essas tabelas aqui, elas já ajudam bastante. Né, a gente olhar para o local, não, aqui tudo bem, aqui a gente tem mais que um lux, né, tem 10, 20, 50 lux, 100 lux, né, então está uma capacidade completa para qualquer tipo de câmera. Já à noite a gente vai precisar saber que precisa de uma câmera com maior sensibilidade. Por quê? Porque não tem luz artificial. Então tem a luz do próprio ambiente. Ou seja, que em tese, abaixo de 10 luz, começa a ser... já começa a ter uma situação mais complexa. Isso. Normalmente aqui, até um lux, praticamente qualquer câmera é sensível. Né? Daí aqui começa o problema, a partir de um lux. Então 0,1, 0,5, aí começa a ficar mais complexo. Que também tem a questão do limite também, né? Uma câmera, ela está especificada como 0,01 lux. Só que esse 0,01 lux é relativo. Daqui a pouco é 0,01 lux, mas e 0,15 lux, 0,009. Então ela já está numa faixa de instabilidade ali, né? 0,1 lux a 1 metro. Exatamente. Sim, exatamente. Tem a questão da dispersão da luz, né? É outra questão importante. Em cima disso, então, a cena que a gente vai visualizar, né, vai depender muito dessa iluminação. Então, normalmente, se a gente quer ver 0,1 lux, a gente vai ter que usar uma câmera com capacidade menor. Porque ela, chegando naquele limite dela, o que vai acontecer? Ela pode ter imagem ou não. Daqui a pouco ela está na instabilidade, ela está granulando, né, a gente está no limite da imagem. Está vendo alguma coisa ainda, mas daqui a pouco chegou no limite e a gente não vê mais nada. Então não identifica mais. Outra coisa também, de acordo com a qualidade da câmera, né, quando ela chega nesse limite dela, o que acontece? Muitas câmeras, as câmeras simples, né, elas não têm proteção. Então, ou seja, ela chegou no limite dela, ela começa a granular. Então a imagem começa a piscar, né, os pontos ali, como ela não está sensibilizada, né, então ela começa a piscar. Ela fica tentando capturar a imagem, mas não consegue, então fica piscando. Isso é terrível para sistema de DVR, placa de captura, porque ele começa a gravar. Qual é a diferença de uma pessoa se movimentando na imagem ou dos pontos granulando? A quantidade de pixels modificando é o mesmo, ou até maior. Então ele começa, grande parte dos sistemas aí ficam passando a noite inteira gravando. Por quê? Porque está com a imagem ruim, né? Está granulando e gerando gravação. Bom, em cima disso, né, a iluminação ela tem outros parâmetros que a gente pode utilizar. A iluminação, ela, tanto faz ela ser visível ou não, né, ou artificial ou natural, não tem problema. É importante que tenha iluminação adequada para a câmera. E a outra ferramenta que se usa também é o infravermelho, que gera a iluminação não visível ao ser humano. Como a gente viu lá, o ser humano vê dos 400 a 700 nanômetros, né?
e o infravermelho gera iluminação acima de 700 nanômetros, 780, 800 nanômetros, né, LEDs ligados nessa, gerando iluminação nessa faixa de frequência. Só que o infravermelho, o que ele faz? Ele gera uma frequência única. O LED lá está gerando, lá o LED, o iluminador está gerando uma frequência única, então que gera somente a variação de tonalidade, né, mais escuro ou mais claro. Então a gente não tem cor com infravermelho. Isso. Daí normalmente as câmeras já têm mecanismos, né, para passar para o preto e branco, né, para manter a sensibilidade ali em infravermelho e passando a trabalhar em preto e branco. Tem dois tipos de câmera infravermelho. Tem a infravermelho profissional, ela tem um filtro, né, tem um filtro de infravermelho. Vou passar aqui Aqui tem alguns sensores de imagem, para você ver. Nessa placa de câmera aqui, ó, tem um filtro. Então o filtro é esse aqui tem, o objetivo dele é bloquear o infravermelho. Vou pegar só a luz visível. Bom, então como eu estava falando, né, das câmeras infravermelhas, nas câmeras day night, algumas trabalham com um filtro móvel. Eles têm um filtro, um motorzinho, um mecanismo que durante o dia ele tira o filtro, durante o dia ele põe o filtro e durante a noite ele tira o filtro. Aí durante a noite ele fica sensível ao infravermelho e durante o dia ele filtra o infravermelho. Então esse é o melhor infravermelho, o melhor day night que tem, né? Ele tem uma melhor sensibilidade durante o dia e durante a noite. E tem outras câmeras que trabalham somente com eletrônico daí. Teoricamente, a que não tem esse filtro, ela vai funcionar melhor à noite do que durante o dia. Exatamente. Durante o dia ela vai ter uma pior qualidade de imagem, muitas vezes até desfocada, uma cena mais desfocada, né? Porque tem o foco da luz visível e o foco da luz infravermelha. Essa placa é o sensor de CCD, né? Na verdade isso é uma microcâmera, né? Mas aí só o exemplo do filtro, né? Bom, aproveitando aqui também, né? Não sei se eu vou lembrar depois, mas o que está acontecendo no mercado também tem câmeras no mercado que são microcâmeras mascaradas. Então a gente pega, eu já vi câmeras assim que a gente é uma caixa bonita, até metálica, tamanho de câmera profissional, tá? Só que a gente abre ela e tem uma microcâmera na frente aqui junto da lente e uma outra plaquinha aqui no fundo para ligar a alimentação. Uma caixa vazia, então tem uma caixa grande aqui, pouca, né? Só uma microcâmera ali disparada ligando. Então o mercado tem muito disso também, vendida como câmera profissional. Assim, função de com um característica. A única vantagem que tem em relação à microcâmera é a lente cambiável. O resto é exatamente igual na microcâmera. A placa inclusive é a mesma. É a marca específica ou estão usando marcas conhecidas? Essas marcas mais genéricas, assim, essas que a gente vê de mercado, assim, essas. Xing Ling e companhia. MD. A Severo Hot vende lá. Exatamente. Severo Hot, RF, basicamente esse estilo de Mercado Livre, essas que tem nessas lojas virtuais ali. Se o cara compra pra botar em casa, acha legal que é botar na empresa depois. O pessoal de informática tem muito isso aí. Sim. E é aquele negócio assim que o pessoal, como não sabe o que é qualidade de imagem, muitas vezes acaba achando que é suficiente aquilo ali. Ou às vezes, por exemplo, pegou uma imagem, mas ele acredita que posteriormente pode melhorar aquilo lá. A imagem está pegando a imagem do ambiente, a câmera lá, na microcâmera dele, mas ele depois ele quer pegar o rosto da pessoa. Então ele tem aquela dimensão que pode eventualmente, não, a imagem está mais ou menos, mas quando eu precisar eu consigo melhorar aquilo ali. Ele esquece que ele não sabe, né, que aquilo ali, o que ele está vendo, ele está gravando. O pior do que ele está vendo, ele está gravando. E eventualmente não tem como, posteriormente não tem como melhorar aquilo. Bom, o infravermelho então, alguns detalhes em relação ao infravermelho. O infravermelho, ele
o infravermelho é que ele tem várias faixas. Né? Então tem o NIR, né, que é o Near Infrared, infravermelho próximo, que é aqui logo acima dos 700 nanômetros, né, que é o mais próximo aqui. Ele gera uma característica, né, que ele é perceptível. Então, algumas câmeras, né, que elas trabalham no NIR, né, elas são perceptíveis. Como assim? A gente tem a câmera, ela está com o infravermelho acionado e a gente visualiza o infravermelho à noite. Como se fossem LEDs pequenos, como se fossem os LEDs ligados ali, LEDs vermelhos ligados. A gente não vê a iluminação que ele gera, a gente não vê o feixe que ele gera, mas a gente vê que ele está ligado. Isso denuncia a câmera, né? Muitas vezes. Então, apesar de não gerar iluminação para o ambiente, mas a gente vê que a câmera está naquele ponto lá, tem a luz vermelha lá, então é a câmera que está lá. E a grande maioria das câmeras trabalham nesse NIR, né? Que é o NIR infrared aqui, são as câmeras de baixo custo. Depois tem outras câmeras aqui, que essas NIR infrared trabalham em torno dos 780 nanômetros, né? Que ainda é visível, ainda é perceptível pelo olho humano, que está muito perto do vermelho. Tem outras dessas câmeras profissionais, né, com infravermelho profissional, ou canhões de infravermelho profissionais, trabalham lá em 980 nanômetros, 880 nanômetros, que é uma faixa já mais distante, né? Que é imperceptível para o ser humano. Então, as câmeras mais profissionais trabalham com o FAR, né? Com o FIR, aliás. É FAR infrared, né? Infravermelho distante. Então, é uma característica ali. Mas praticamente todas trabalham no próximo, aqui, que é mais barato, os LEDs eles são mais baratos. Sim. Bom, outro detalhe também importante, né, em relação ao infravermelho, né, então, principalmente para quem trabalha com instalação, né, com manutenção, o cuidado ali para não ficar olhando diretamente para o infravermelho acionado, né, principalmente próximo da câmera. O infravermelho ele é uma radiação, né, é uma radiação eletromagnética, e vai atingir o olho. Como a íris está aberta, o olho não está enxergando luz, então ele abre completamente a íris, né? Então o infravermelho vai estar diretamente no olho. Ele pode gerar lesões na retina. Então esse é um outro aviso aí que eu vejo o pessoal ali, distribuidores e empresas aqui, fabricantes inclusive, né? Ou montadores, né? Que vendem câmeras, né? Mas não tem uma notinha citando isso no manual. Existe algum equipamento de proteção? Na verdade, assim, o que é recomendado, existem os filtros, né, de infravermelho, né? Pode colocar ou na câmera, né? Algum óculos que tenha proteção também contra infravermelho, né? Serve como proteção. Colocar esse filtro lá na frente da câmera, não vai diminuir a... Não, eu digo para ajuste, sim. Para ajustar o posicionamento da câmera, né? No momento que está operando. Isso, mas o cuidado é mais assim na questão de aquele ajuste fixo. Tu está ajustando a câmera aqui, por exemplo, né? Colocar ela na cara. Exatamente. Esse que é o principal cuidado, assim, né? Tá ajustando aqui, né? O instalador, né? Fica na escadinha lá, né? Tá ajustando a câmera e tá aqui, né? Então tá muito perto, né? Tá diretamente no frontal. Então, melhor é manter ela desligada. Manter ela desligada ali para fazer esse ajuste. Ou ajustar durante o dia para essa posição, ou então ajustar paralelo aqui, né? Sim, não paralelamente para ela. A distância em média que se tem segura, né? Então algumas pesquisas ali que a Derwent, que é um fabricante suíço de iluminadores infravermelho, um dos mais especializados, ele indica assim a distância segura para longa exposição a cerca de 1,5 metro. Então, acima de meio tá tranquilo, tá 1,5 metro da câmera. E claro, depende da altura, a câmera só a altura da câmera já nos livra, né? Mesmo que o vídeo esteja trabalhando ali embaixo, não tem nenhum problema. Até porque durante o dia ela tem a fotocélula, né? Ela desliga o infravermelho durante o dia. É mais à noite mesmo, o problema. E principalmente no ajuste, né? Que a gente está muito próximo da câmera. Outra coisa também é a questão de longa exposição, né? Até esse manual desse equipamento, né? Ele diz assim que em geral até 3 minutos, né? Não tem problema a gente ficar próximo, até cerca de 2 a 3 minutos, né? Mas mais do que isso já pode ser perigoso, né? Exposição. Bom, então a gente viu a questão do infravermelho. Outro impacto também do infravermelho, né? É a questão de alimentação.
Que uma câmera, em geral, aí, consome aí entre 200 a 400 miliamperes, uma câmera normal, microcâmera menos ainda, né? Mas com o infravermelho ele adiciona todo o consumo do iluminador. Então, em geral, aí uma câmera normal com infravermelho vai ter um consumo aí de 1 ampere, 1 ampere e meio, dependendo do número de LEDs, né? Quando tiver acionado o infravermelho. Como existem vários ciclos, vários infravermelhos, tá? O infravermelho se dá a partir de um comprimento de 700 nanômetros. Existe muita variação, digamos assim, nos ciclos de infravermelho, entre 800 e 1000, 800 e 1500, enfim, como é que funciona no mercado? Certo. Em geral, eles são dos 780 nanômetros. A grande maioria das câmeras simples aí. E algumas câmeras ou iluminadores profissionais aí trabalham perto de 900 ali, 880 nanômetros em geral. Não chega a 1000 normalmente. E essa diferença vai te dar uma melhor qualidade na imagem ou te dá um alcance maior de iluminação? Essa diferença da faixa do infravermelho. Ela vai te dar uma distância mais abrangente, né? Porque o feixe dele vai ser mais direcional, né? Cada LED. E além dessa imperceptibilidade, né? O maior impacto em termos de iluminação é muito similar. A capacidade de iluminação. A vantagem é ser invisível. Imperceptível e maior a abrangência lá. Isso. Quanto maior o comprimento de onda, é maior o cuidado, né? Mais prejudicial ele pode ser. Ou seja, um comprimento de 800 é mais prejudicial que 700. Isso. Uma questão curiosa que eu percebi, os controles remotos de TV, as coisas todas por infravermelho, né? Mas tem alguns controles que tu aponta para uma câmera de vídeo que está ligada no monitor, tu consegue ver a... Sim, piscando ali, um LEDzinho piscando. Tá na faixa que a gente não consegue ver, mas ela capta. Tá na faixa de captação da câmera aqui, basicamente. Isso era interessante, né? O pessoal usa às vezes para testar se o controle está funcionando, né? Para visualizando. Você consegue ver. Sim. Outra coisa também interessante, né? Dependendo da câmera, aqueles sensores ativos, né, de barreira, né? Aqueles aqui, no último peixe duplo, né? A gente consegue visualizar com algumas câmeras também. A gente bota no ambiente assim, eu já fiz teste, né? Bacana de ver assim. Parece coisa de filme assim, que vê o peixe assim, né? Bom, então vimos questão de iluminação, né? Agora vamos ver os componentes do sistema. Vamos ver ainda a parte ótica aqui do sistema, né? Mas todo o sistema de CFTV ele tem esses blocos básicos aqui, né? Parte ótica, né? Concentrada na lente, eletrônica, né? Concentrada na câmera, né? Convertendo a luz em sinal elétrico, os meios de transmissão, digitais ou analógicos, né? São indispensáveis para transmitir, ou mesmo que seja sem fio, né? Para a transmissão dos sinais. Os processadores de vídeo, né, que variam de acordo com a complexidade e tipo de sistema. Monitor e gravação. Então, os principais componentes aí, né, que podem estar no mesmo equipamento ou não, em equipamentos distintos, né, espalhados ou não, dependendo da topologia, mas são indispensáveis para qualquer tipo de sistema. Então, aí o meio de transmissão vai variar, né, de acordo com a tecnologia, analógico, digital, IP, não IP. O processador de vídeo também, basicamente agora são digitais os processadores, né, em termos de tipo de câmera também, se parte desse processamento vai estar na câmera ou se vai estar só no processador. Então, algumas questões de projeto aqui do sistema. Aí o sistema mais simples, né, seria uma câmera e um monitor para visualização. Aquele que a gente viu lá nos anos 60, né? Kitzinho lá, uma câmera, um monitor, um gravadorzinho de fita de rolo. Então é o sistema mais simples que a gente tem. Hoje em dia já não compensa mais um sistema desse tipo. Por quê? Porque a gente não tem efetividade. O que passou foi perdido. Então é um sistema que a gente não tem passado, né? A gente só tem o presente. E esse presente não depende de alguém estar visualizando.
depende da atenção de quem está visualizando. Então é um sistema inefetivo. Basicamente vale muito mais a pena em termos de custo-benefício, né? A gente tem um sistema que permita a gravação, que permita o condicionamento de mais câmeras, né? De uma forma mais adequada. Bom, aqui também tem um outro detalhe especificado aqui pelo Home Office também, nesse órgão inglês, né? Objetivos do sistema de CFTV. Isso aqui levando em conta câmeras convencionais, câmeras analógicas. Então, a gente tem alguns critérios aqui para obtenção de imagens. Então, a pessoa ocupando basicamente 5% da altura de imagem, a gente tem uma função de detecção. 5% da altura da imagem. A gente consegue detectar. Então, a gente sabe que tem uma pessoa nesse ambiente, que entrou uma pessoa nesse ambiente. Sabe que é uma pessoa que não é um cachorro, que não é um gato, que não é outro animal, ou que não é um objeto ali, uma árvore se mexendo. Então, a gente identificou que é uma pessoa, detectou que é uma pessoa. Depois, em cerca de 10% da altura da imagem, a gente consegue monitoramento. O que é o monitoramento? A gente consegue maiores informações. Se é homem, se é mulher, se está de uniforme, se está sem uniforme. Enfim, a gente consegue algumas informações a mais do que a detecção. A detecção a gente não consegue, a gente verifica que é uma pessoa, mas não tem detalhamento. Já no monitoramento a gente consegue algumas informações a mais, ainda sem ter nenhuma relação de reconhecimento ou identificação. Depois, com 50% da altura da imagem, a gente consegue o reconhecimento. Ou seja, reconhecer uma pessoa que já conheça, ou reconhecer uma pessoa que tenha sido identificada em outra câmera. Para a identificação, requer-se aí uma altura de 120% da tela. Ou seja, a pessoa tem que ser maior do que a tela. Então, pegar da cintura para cima, do joelho para cima, do peito para cima, o rosto, focando o rosto dessa pessoa. Então, permite aí a identificação. Eventualmente, a gente faz o acoplamento dessas imagens, o cruzamento de imagens. Ou seja, nós mapeamos os pontos de convergência, né? Ou seja, lá nas entradas, portas, portões, pontos de acesso, né? E identifica nesses pontos. Ou seja, a empresa tem duas portas de acesso, a porta principal e a porta secundária. Então a gente faz a identificação nesses pontos de acesso, né, nesses pontos de convergência, e a partir daí as demais câmeras, né, a gente pode ter reconhecimento, por exemplo, ou as áreas críticas podemos ter o reconhecimento, e áreas de menor importância, monitoramento, área externa, pátio, detecção. Mas, seja, esses valores, esses parâmetros, 120% da altura da imagem. Tá? Ela é maior que a própria imagem. Então. Isso. Porque isso aí vai depender também do ambiente e tal. Sim, isso vai interferir diretamente no projeto da lente. Isso. Diretamente no projeto da lente. Né? Então a gente define ele, por exemplo, para identificação, o que a gente vai ter mais ou menos? A altura da imagem vai ser em torno de 1 metro. Em torno disso, para pegar a pessoa da cintura até a cabeça, vendo ainda uma variação de altura de pessoa aí, né? Pessoa para pessoa. Então vai ter 1 metro e pouco de altura da imagem. Então isso já vai nos dar limitar o campo visual, né, que a gente vai ter para isso. Vai nos permitir a identificação. Isso. Se eu utilizar 50% da altura da imagem, permite o reconhecimento. 10% da altura, monitoramento. Isso. E daí aqui, o que se tem em geral aqui, ó? Com microcâmeras, né? O que as microcâmeras vêm com lentes em torno de 2.5 mm, 2.8, 3.6, são lentes pequenas, né? Entre 2 e 4 mm em geral, né? Que ficam normalmente nisso aqui. A gente consegue monitoramento e detecção. Dificilmente a gente tem um reconhecimento. Claro, a não ser que a pessoa esteja próxima. A microcâmera está aqui e a pessoa está a 2 metros da microcâmera. A pessoa está passando embaixo da câmera. Mas já a pessoa lá
a 10 metros está ocupando 5% da tela. Mal consegue detecção. Então, normalmente isso requer o quê? O projeto da lente, né? E o cálculo adequado da cena. Claro, isso também não é obrigatório, é mais uma dimensão para a gente ter essa ideia, né, de qual o objetivo, né, e como obter esse objetivo.